Olá, paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui mais uma vez e hoje nós já estamos na nossa 10ª aula. E nós vamos falar a respeito de mais uma oferta, de mais uma festividade que era celebrada pelo povo de Israel. Hoje nós vamos falar a respeito das ofertas pacíficas para um Deus de paz. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. E eu quero dizer que para mim é um grande prazer ter você aqui no meu canal, assistindo estas aulas para ajudar, afinal de contas, nós professores, nós precisamos de auxílios para enriquecer as nossas aulas. E você que está aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe e fique comigo até o final desta aula. E quero agradecer cada um dos irmãos que com carinho tem comentado no meu vídeo. E no final desta aula eu vou mandar um abraço para alguns irmãos e na próxima aula eu mando mais abraço para os irmãos para não ficar cansativo e nem extenso os vídeos. E nós podemos pensar assim: mas a oferta pacífica, ela ficou só lá no Antigo Testamento, e isso era um direito somente dos israelitas de oferecer, e nós quase nem ouvimos falar a respeito de oferta pacífica, mas hoje nós vamos aprender o que é para a igreja de hoje as ofertas pacíficas. Na aula passada nós falamos a respeito da oferta chamada holocausto, que é uma das mais importantes das ofertas, e esta também, a oferta pacífica também, ela é uma das principais ofertas que um judeu poderia fazer a Deus, e também para nós é uma das mais importantes ofertas. E hoje nós vamos aprender de fato o que eram as ofertas pacíficas no Antigo Testamento e o que são hoje as ofertas pacíficas. O que nós oferecemos para Deus hoje e o que um judeu oferecia para Deus num culto onde ele levava a sua oferta pacífica. E nós já lemos no capítulo 1 ao 7 de Levítico a relação de todas as ofertas que eram apresentadas a Deus, e que o sacrifício da oferta do holocausto, ela encabeça a lista de todas as ofertas a Deus. E no vídeo passado nós falamos a respeito disso. E a oferta pacífica, nós encontramos no livro de Levítico falando a respeito dela no capítulo 3 e também no capítulo 7. E esta mesma oferta, chamada oferta pacífica, ela também era oferecida junto com o sacrifício do holocausto, junto com a oferta do holocausto. A carne do sacrifício de louvor, ela devia ser consumida no mesmo dia. E no dia do oferecimento, nada podia ficar para o outro dia. Este era o sacrifício de louvor. Enquanto que se fosse voto ou oferta voluntária, ela deveria ser comido no dia do oferecimento, mas se sobrasse alguma coisa, poderia ser comido no dia seguinte. Mas se ficasse para o terceiro dia, o ofertante ele não poderia comer daquela oferta que sobrou. No terceiro dia, aquela carne ela deveria ser desprezada, e se a pessoa tocasse naquela oferta, o sacrifício dela não seria aceito. Então nós vimos no contexto da oferta pacífica que dentro dessa mesma oferta nós tínhamos a oferta de louvor, que a carne ela tinha que ser consumida no mesmo dia, ela não podia ficar para o dia seguinte, ela não podia ser consumida no dia seguinte. E nós temos aqui, nessa mesma oferta, o voto e a oferta voluntária. Nestes dois casos, a pessoa poderia comer desse sacrifício no outro dia.
mas ele não podia participar desse sacrifício se esta carne sobrasse para o terceiro dia, né? Nem o ofertante e nem a oferta seriam aceitos por Deus, né? Aquele sacrifício que a pessoa teria feito, ele teria sido em vão. Agora, estudando esta lição, sabe o que eu acho lindo na oferta pacífica? É a voluntariedade. Desde o holocausto, da oferta do holocausto, nós vimos que a voluntariedade ela é essencial para o ofertante. E aqui na oferta pacífica, a pessoa ela não era obrigada a oferecer este sacrifício a Deus, né? Não havia constrangimento, mas ela oferecia por livre e espontânea vontade, decorrente de todas as bênçãos que ela tinha conseguido de Deus, ou simplesmente para agradecer o benefício da salvação, da saúde, da vitória, da família. E esse sacrifício ele era voluntário. A pessoa fazia por gratidão a Deus por todos os favores imerecidos que Deus tinha dado na vida dele. Depois de uma guerra, eles faziam esse oferecimento, também depois de uma colheita, da prosperidade, enfim, a pessoa ela podia fazer este sacrifício quando ela quisesse, né? Quando ela se sentisse grata a Deus, ela podia fazer esse tipo de oferta chamada oferta pacífica, né? E as ofertas pacíficas são quando nós nos apresentamos diante de Deus com o propósito de ações de graça. Isto é, quando nós estamos querendo agradecer a Deus por algum benefício recebido da parte de Deus. E este é o nosso culto racional, como rogou o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 12 e no versículo 1. Ele diz que nós devemos nos apresentar a Deus, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. E quando nós falamos de um culto racional, nós estamos falando onde a pessoa ela está oferecendo a Deus de livre e espontânea vontade. Ela está oferecendo a Deus com voluntariedade. A palavra hebraica traduzida por oferta pacífica, ela vem da raiz de uma palavra que significa completar, suprir o que estava faltando. É como se a pessoa quisesse pagar uma recompensa. E isso nós fazemos em ação de graça por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje nós vemos mais ações de graça quando alguém está aniversariando, então ela promove um culto em ação de graça por mais um ano de vida. E nós podemos render ação de graças a Deus por tudo, né? Por mais um dia de vida, pelas vitórias alcançadas, por Deus ser quem Ele é, o Criador de todas as coisas. Nós devemos louvar o nome dEle, render graças a Ele pelo que Ele é e também pelo que Ele faz e o que Ele tem feito em nosso meio. As ofertas pacíficas era gratidão e regozijo. Era um culto, uma festividade de alegria e de regozijo e que envolvia toda a família, os sacerdotes e também todos os convidados que o ofertante queria convidar para participar daquele momento maravilhoso de gratidão a Deus. E também era uma oportunidade que a pessoa tinha para fazer um voto. Eram ofertas de cheiro suave, como o holocausto de manjares. Era uma expressão, né, da parte do ofertante, da sua paz com Deus, da gratidão a Ele por todas as bênçãos que ele tinha recebido. E, infelizmente, hoje muitas pessoas não sabem agradecer a Deus o favor imerecido. A sequência das ofertas, né? As ofertas, elas tinham uma sequência a ser seguida.
quando você apresentava mais de uma classe de ofertas. Você poderia simplesmente oferecer uma oferta pacífica. Mas quando você ia oferecer mais de um tipo de oferta, tinha uma sequência a ser seguida. Primeiro, era feita a oferta pelo pecado. Segundo, era feito o holocausto. E, em terceiro lugar, a oferta de paz e oblação. E esta oferta ela era feita junto com uma oferta de libação. Alguém poderia apresentar apenas uma oferta de paz? Sim, ela poderia. Mas desde que o problema do pecado desta pessoa já tivesse sido resolvido. Ela estava ali indo apenas agradecer a Deus, louvar a Deus por todos os benefícios. Primeiro ela tinha que fazer uma oferta pelo pecado. Depois que a situação do ofertante, do pecado, da sua relação com Deus, ela estivesse resolvida, aí sim, o ofertante, ele poderia oferecer uma oferta de pacífica, né? Uma oferta de paz, uma oferta de louvor. E aí então ele poderia fazer um voto. Mas somente depois que ele tivesse se entregado inteiramente para Deus, que é o sacrifício do holocausto e da oblação. E aí então a paz com Deus era estabelecida, né? A comunhão do ofertante com Deus já estava resolvida, já havia comunhão entre ele e o Senhor, e o sacerdote e o adorador, eles também faziam partes, né, desta oferta. Porque quando um ofertante oferecia esta oferta pacífica, esta oferta de louvor ou este voto, assim como ele tinha que ter comunhão com Deus, ele tinha que ter comunhão com o sacerdote e ele tinha que ter comunhão com as outras pessoas. Era um ciclo. A comunhão não podia ser só comunhão com Deus, mas ele tinha que ser um adorador e ter comunhão com os outros também. O objetivo desta oferta era aprofundar a comunhão do adorador com Deus. Fazendo isso, o adorador ele estava dizendo para Deus que a única coisa que agora ele queria era agradecer, render um culto em ação de graças por tudo que Deus tinha feito, por todas as dádivas, por todas as vitórias, por todos os livramentos que Deus tinha feito na vida dele. No Salmo de número 103, versículo 1 e 2, o salmista diz da seguinte forma: Davi aqui, ele expressa sua gratidão a Deus e ele diz, né, para ele mesmo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. E não se esqueça nenhum de teus benefícios. Às vezes tem cristão que ele só reclama em suas orações, né? Esquece de todos os benefícios que Deus tem feito em nossas vidas. E nós não podemos esquecer de nenhum, assim como Davi nos ensina, né? Que nós não podemos esquecer de nenhum dos benefícios que Deus fez em nossas vidas. Davi sabia, e nós também sabemos, que o maior benefício que algum de nós, ou que eu, ou que você, possamos receber, o primeiro e mais importante dos benefícios, é o perdão dos nossos pecados. Este é o maior benefício que um crente pode receber, que um cristão pode receber da parte de Deus. As ofertas pacíficas, elas eram de 3 espécies. Elas eram ofertas de gratidão, né, quando eles ofereciam culto em ação de graças.
Também ofertas por um voto. O ofertante tinha feito um voto com Deus e ele estava indo pagar e agradecer por ter obtido resposta do seu voto favorável a ele, e também de ofertas voluntárias. Dessas, a oferta de gratidão ou de louvor era a que mais se destacava, porque elas eram oferecidas em ocasiões de regozijo, né, de alegria. O adorador, o ofertante, ele estava realmente agradecido a Deus por todas as suas vitórias, de gratidão por algum livramento especial ou uma bênção que ele tenha recebido. Ela era oferecida com um coração cheio mesmo de louvor a Deus e transbordante de alegria. Era voluntário. O adorador não era obrigado a fazer esta oferta para Deus. Então o coração dele estava cheio de alegria e realmente cheio de gratidão. No livro de Salmos, nós vemos as ofertas pacíficas, elas se manifestando em forma de louvor e gratidão a Deus por causa da sua benignidade. O Salmo de número 106, versículo 1, ele diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Exatamente porque Ele é bom, nós devemos louvar a Deus. Render ações de graças a Ele pelo que Ele é. O Salmo de número 118 e também o Salmo de número 136, que é citado na nossa lição, ele nos ensina a louvar a Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Que nós precisamos render graças a Deus, porque simplesmente Ele é o Criador de todas as coisas. Indiferentemente se Ele tenha feito alguma coisa em nossas vidas. O maior presente Deus já nos deu, né? Enviou o seu Filho único para morrer em nosso lugar. E a maior dádiva nós também já recebemos, que é o perdão dos nossos pecados. Então, os salmistas, eles nos ensinam a render ações de graças a Deus por todas as suas obras, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E também, não só pelas coisas boas que Deus faz, nós devemos render ações de graças a Ele. Nós precisamos ser gratos a Deus pelas coisas boas que nos acontecem e também pelas coisas não tão boas que nos acontecem, ou porque ainda não conseguimos algo que desejamos muito. Mas o importante é, em todos os dias de nossas vidas, precisamos render ações de graças a Deus, porque Ele é maravilhoso. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e 18 também fala que nós devemos dar graças a Deus em tudo. O apóstolo Paulo nos ensinou isso. E também em Efésios capítulo 5 e versículo 20, o apóstolo Paulo fala que precisamos ser gratos a Deus. E em Colossenses capítulo 3, versículo 15, ele nos diz, o apóstolo Paulo, ele nos diz para que nós nos revistamos da paz de Deus e sermos agradecidos. Não tem coisa pior do que ingratidão. E quando nós estamos felizes com Deus, gratos a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, nós devemos sim nos revestir da paz, né? Estar em comunhão com Deus, que o problema dos nossos pecados já estejam resolvidos e que nós possamos então sermos agradecidos a Ele por todas as coisas. Ação de graça. Quando um israelita ele oferecer um culto de ação de graças, naquele exato momento, eles não suplicavam nenhum favor, era simplesmente agradecer a Deus. Eles tributavam louvor a Deus
pelo que ele havia feito, quantos livramentos Deus deu para o povo de Israel. Então, quando eles iam fazer essa oferta de louvor, essa oferta pacífica, eles tributavam louvor a Deus por tudo que ele tinha feito, exaltavam seu nome por sua bondade e misericórdia para com os filhos dos homens. As ofertas pacíficas eram ofertas de comunhão. Somente alguém que estava em comunhão com Deus, que tinha um coração adorador e grato, ele podia fazer voluntariamente esta oferta pacífica a Deus. Os holocaustos, eles eram totalmente queimados sobre o altar, enquanto que as ofertas pelo pecado ou eram queimadas fora do arraial ou comidas pelo sacerdote. Mas as ofertas pacíficas, elas não eram simplesmente divididas com Deus. Eu não levava essa oferta só para Deus. Não era somente Deus que ia ser beneficiado, que ia receber este presente, esta oferta da parte do adorador. Ela era dividida entre Deus, entre o sacerdote e uma parte, a maior delas, era dada para o ofertante e a sua família, para que eles reunidos na porta do templo, na porta do tabernáculo, eles se confraternizassem, né? A palavra de Deus fala que eles não podiam fazer essa oferta em casa, eles tinham que ir para o tabernáculo e oferecer na porta da tenda da congregação. Então a família toda ia reunida para celebrarem e agradecerem a Deus por todos os benefícios. A parte de Deus, o que era ofertado para Deus, era queimado sobre o altar. Está em Levítico capítulo 3, versículo 14 ao 17. O sacerdote, ele recebia o peito movido e a espádua alçada. Está em Levítico capítulo 7, versículo 33 e 34. O resto da oferenda, ela pertencia ao ofertante. E ele podia convidar a qualquer pessoa, desde que esta pessoa que fosse convidada, ela também estivesse purificada para com ele participar dessa festa maravilhosa. Esta oferta ela podia ser comida no mesmo dia ou em alguns casos, né, se o que ele levasse fosse muito grande e não desse para ele, a sua família e os convidados, ele podia comer no dia seguinte, mas não muito tarde, né? Está em Levítico capítulo 7, versículo 16 ao 21. E nesta oferta pacífica, era o próprio ofertante que matava o animal. E podia ser qualquer um. Não tinha uma exigência do animal, mas tinha que ser na porta da congregação. E o peito e a espádua direita, né, quando nós falamos espádua, são as escápulas, elas eram do sacerdote que estava oficializando aquela cerimônia. Isto era chamada de oferta alçada. O oficiante, ele girava as partes naquele lugar, que era chamada de oferta movida, e esta oferta movida, ela pertencia ao sacerdote. Quando ele mesmo sacrificava o animal, esse gesto representava a alegria que ele tinha em ofertar. Ele não estava ali obrigado. Ele tinha 1 milhão de motivos para estar feliz. Ele já tinha tratado do seu pecado, ele já tinha tratado da sua culpa, ele já estava em comunhão com Deus e agora ele queria agradecer a Deus por todos os benefícios que ele tinha
feito na sua vida. Então, quando ele mesmo sacrificava aquele animal, ele estava dizendo para Deus que ele estava feliz em poder ofertar naquele dia. Ele elevava o sacrifício ao alto, né, de um lado para o outro, considerando Deus o Senhor do céu e o Senhor da terra. E eu imagino que deveria ser uma festa maravilhosa. Quando se dizia que devia-se comer a oferta no mesmo dia, ou tardar no outro dia cedo, isso apontava para Cristo. Ali estava representando, né, as nossas atitudes com Cristo, pois Jesus, ele é a nossa oferta de paz, porque é somente por intermédio do sangue de Jesus Cristo, é somente pelo intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. E esta paz, ela é para todos os convidados. E infelizmente, muitos pensam que podem rejeitar o convite e aceitar esta oferta de paz quando ele quiser. E quando nós olhamos para a oferta pacífica, tinha um tempo determinado para se comer aquele sacrifício. E muitas pessoas hoje acreditam que Deus vai ter paciência de esperá-lo na sua vida de pecado e que na hora H, no último momento, ele vai mudar de ideia, vai aceitar Cristo, mas pode ser que muitas pessoas não tenham tempo de aceitar essa oferta de paz que é Jesus Cristo. E nós sabemos que para muitas pessoas, infelizmente, não tem tempo, não tem um outro dia, né, como na oferta de paz. Nós não podemos deixar a salvação para outro dia, porque o dia da salvação, ele se chama hoje. E nós devemos comer esta oferta agora, pois não podemos deixar para o terceiro dia, quando não haverá tempo para muitas pessoas. Os bolos asmos, amassados com azeite e fritos, eram partes da oferta. E a isso se acrescentava o pão levedado. Muitas pessoas podem dizer, mas o pão levedado não era proibido ser apresentado para Deus? Aqui na oferta pacífica, o ofertante ele podia oferecer o pão levedado. Por que ele podia? Porque este pão ele não ia para o altar de sacrifício, né? Essa parte não ia para Deus. E nós sabemos que o fermento ele representa o pecado. E tem outros, né, estudiosos que dizem que este pão com fermento simboliza o homem pecador, simboliza a nossa vida, né, de corrupção, e que o pão sem fermento representa a pureza de Cristo. E uma parte desta oferta, ela era apresentada ao Senhor como oferta alçada e depois dada ao sacerdote como sua porção. Está em Levítico capítulo 7, versículo 11 a 13. Toda a cerimônia, ela constituía uma espécie de serviço de comunhão, em que o sacerdote e o povo participavam. Era uma festa maravilhosa, porque todos estavam envolvidos. Deus, o adorador, o sacerdote, a família e os convidados. Imagina que festa maravilhosa. Estavam todos ali, sentados com o Senhor na mesa, né? Em sua mesa. Era uma ocasião de regozijo em que todos se uniam em gratidão e louvor a Deus por sua misericórdia. A carne do sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento.
Está em Levítico capítulo 7, versículo 15. Conquanto isso fosse em parte uma medida higiênica, porque aquela carne ela podia, né, putrefar, eles não tinham um sistema de refrigeração, mas essa não era a única razão, né, para se comer a carne no dia do oferecimento. Pois nos casos em que a oferta pacífica era um voto ou uma oferta voluntária, também podia ser comida no dia seguinte. Mas a oferta pacífica, ela tinha que ser comida no dia do seu oferecimento. Está nos versículos 16 do capítulo 7. Era manifestadamente impossível a um homem consumir aquela oferta. Se ela fosse um novilho, um bode ou um cordeiro, em um dia só. Era-lhe, portanto, permitido e mesmo ordenado pedir a outros que compartilhasse daquela refeição. E eles não podiam comer em sua casa, né? A Bíblia diz, nas tuas portas não poderás comer nenhum dos teus votos que houveres votado, nem as tuas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada da tua mão, mas comerás perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher o Senhor teu Deus, tu e teu filho e tua filha e teu servo e tua serva e o levita que está dentro das suas portas. Perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo que puseres a mão. Guarda-te que não desampares ao levita todos os teus dias na terra. Está em Deuteronômio capítulo 12, versículo 17 ao 19. Era uma ordenança para o povo de Israel. E quando nós lemos 1 Samuel capítulo 1, nós vemos uma família que ia sacrificar todos os anos, e um dos sacrifícios aqui apresentados por Eucana é o sacrifício pacífico. Está no versículo 4 e 5 do capítulo 1 de 1 Samuel. Quando todos participavam do sacrifício. E a Eucana, ele dava a melhor parte. E ao mesmo tempo, nós conhecemos a história da sua esposa, né, de Ana, que quando ela ia, ela aproveitava aquele momento e ia suplicar a Deus que lhe abrisse a sua madre, porque ela tinha a madre fechada, ela não podia ter filhos, e por isso ela fez um voto ao Senhor. Está no versículo 11, 17, do 20 ao 28. E o que é um voto? Do latim, votum, uma promessa. É o empenho voluntário, ninguém pode ser obrigado a fazer um voto, nós já falamos que essas ofertas todas devem ser voluntárias, né? Então é um empenho voluntário de uma palavra a Deus ou a outra pessoa. Nas escrituras sagradas, o voto, ele tem um caráter sagrado e ele não pode ser revogado, a menos que seja feito na ignorância e na presunção. Nós temos um exemplo em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 24 ao 45, quando Saul fez um voto precipitado, né? Dizendo que se algum soldado naquele dia provasse alimento, ia morrer, e, por ironia do destino, foi seu filho Jonatas, o primeiro, né, a se alimentar de mel, e nós vemos que Saul fez esse voto na ignorância, e era o filho dele que ia morrer por causa daquele voto. Outro voto, né, precipitado que nós vemos também foi Jefté, quando ele fez um voto, se Deus desse a ele vitória naquela guerra, o que saísse às suas portas primeiro da sua casa, ele consagraria ao Senhor, né? Ele ia matar e oferecer em sacrifício a Deus. Está em Juízes capítulo 11, versículo 30 ao 40. E quem sai à porta da sua casa é a sua filha.
Então nós vemos que quando vamos fazer votos ao Senhor, eles não podem ser feitos precipitadamente. Nós não podemos abrir a nossa boca precipitadamente, principalmente para fazer votos ao Senhor. Por este motivo, para que o voto seja legítimo, ele deve seguir alguns critérios. Os cristãos, eles precisam ser ensinados a respeito do voto. Primeiro critério do voto, ele precisa ser voluntário. Segundo, a pessoa precisa ter consciência e responsabilidade do que ele está fazendo. E terceiro, o voto dele tem que estar de conformidade com a palavra de Deus. E quarto lugar, que não envolva terceiros sem o consentimento delas. Tem gente que faz voto para que o filho pague, para que a esposa pague, para que o marido pague, para que o vizinho pague, para que a criança, quando crescer, pague. Está errado. O voto, quando nós vamos fazer, nós não podemos envolver terceiros, a não ser que este terceiro, ele consente naquele voto que nós estamos indo fazer. Ninguém é obrigado a fazer votos, mas quando nós vamos fazer e quando eu faço o meu voto, eu tenho que tomar bastante cuidado, porque Deus não se agrada de votos de tolos. Está em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 a 6. Quando Ana fez aquele voto e ia esperar o filho dela desmamar, porque ela apresentou ele a Deus, né, o seu primogênito, ela consagrou ele a Deus, Eucana deu uma advertência para ela. Olha, cumpra com o seu voto, cumpra com a sua palavra, né? Porque talvez ela poderia mudar de ideia e não quisesse pagar aquele voto que ela tinha feito a Deus. Nós não somos obrigados a votar. Se você não deseja fazer um voto, não faça, por você estar sendo constrangido por outra pessoa. Deus não vai receber, Deus não se agrada disso. Melhor que não votes do que votar e não pagar. Hoje, infelizmente, muitos de nós somos infiéis nos votos. E também eu não posso votar com aquilo que já pertence a Deus. 3 coisas se mencionam como não estando sujeitas à lei do voto. Você não pode votar com estas coisas. Primeiro, todos os primogênitos, eles já pertenciam a Deus. Está nos versículos 26 e 27. Qualquer coisa que já foi consagrada a Deus, eu não posso fazer um voto a este respeito. E eu também não posso votar com o dízimo, porque tudo isso já pertence a Deus. E nós encontramos pessoas, infelizmente, no nosso meio, que dizem que se Deus abençoar ou abrir uma porta, ele vai ser fiel no dízimo. Com o dízimo, ele já pertence a Deus. Então, eu não posso empenhar a minha palavra com alguma coisa que já pertença a Deus. Ou com qualquer coisa que seja consagrada a Deus. Estas coisas, como elas já são pertencentes a Deus, elas não podiam ser votadas. Eu não posso votar com elas, porque elas de fato já são de Deus. Eu não posso negociar com alguma coisa que não é minha. O que Deus quer de nós? Com os votos. Que nós sejamos honestos e dignos de confiança. A nossa palavra, ela tem que ter peso. E é isso que o voto diz para nós. A palavra do cristão está lá em Mateus. Jesus diz, ela deve ser sim, sim, ou não, não. Isso é, palavras que são dignas de confiança. E hoje tem cristãos que você não pode confiar no que ele diz. O que Deus quer de nós? Que nós cumpramos as nossas promessas. Se você prometeu, se você empenhou a sua palavra, haja o que houver, nós devemos cumpri-la, né? Nem que isso nos custe caro.
homem algum está cumprindo seus deveres cristãos se não se puder confiar nele nas transações comerciais. Hoje, quantas pessoas são infiéis nos tratos, né? E se você não é fiel com as pessoas que estão à sua volta, muito menos com Deus nós seremos fiéis. Homem algum pode violar a sua palavra. Nós não podemos violar aquilo que nós falamos e reter o favor de Deus. Se eu fizer isso, eu vou reter o favor de Deus na minha vida. Ninguém pode se esquecer, entre aspas, de pagar as suas contas, ou mesmo ser negligente a esse respeito e ser reputado honesto aos olhos do céu. Se eu deixo de cumprir com os meus deveres, com as minhas obrigações, com a minha palavra que foi empenhada, com a minha assinatura que foi empenhada, será que eu vou ser honesta aos olhos de Deus? De maneira nenhuma. O cristão, mais que todos, devem ser homens e mulheres de palavra, né? Palavra. Fez voto, tem que pagar. Empenhou sua palavra, tem que pagar. Nós temos que ser pessoas de confiança na igreja, na casa de Deus e no mundo secular. Ele não precisa ser apenas reto, ele precisa ser pontual. Infelizmente, hoje, muitos não dão valor aos compromissos feitos. A sua palavra é empenhada, a sua palavra não tem crédito. Tem pessoas que falam conosco e nós sabemos que nada daquelas coisas é verdade e que nem vão acontecer e que aquela pessoa nem vai fazer isso. O homem pode ou não fazer um voto. Mas se nós fizermos o voto, olha o que diz a palavra de Deus. Não violará a sua palavra. Segundo tudo o que saiu da sua boca, fará. Está em Números, capítulo 30, versículo 2. E hoje nós não observamos a palavra de Deus. Todavia, quantos compromissos por pagar existem? Né? Tem crentes que fazem compromisso com construção na igreja, com uma oferta para ajudar um irmão, e ele simplesmente não cumpre o que ele prometeu. Quantos votos são violados? São violados os votos matrimoniais, até que a morte nos separe. Quantos votos são violados no matrimônio? As pessoas quebram o voto batismal, né? Prometem ser fiéis e obedientes à doutrina e os bons costumes da igreja. O voto da ordenação se viola. Concertos são repudiados. Acordos são desrespeitados. Compromissos esquecidos. O violar a fé é comum. A desconsideração da responsabilidade de cada um hoje é quase que geral. As pessoas não têm compromisso com a palavra empenhada, né? Desrespeitam os acordos que foram feitos. O próprio Jesus Cristo, ele cogitou se encontraria fé na terra quando ele voltasse. Lucas capítulo 18, versículo 8. Em meio a toda esta confusão, deve haver um povo em que Deus possa confiar. O que nós precisamos? Colocar na brecha e sermos fiéis nos tratos, nos votos que fazemos a Deus, da nossa palavra empenhada em nossos votos que nós fizemos batismais, né? Deus procura homens e mulheres em cuja boca não se encontra engano e que sejam fiéis à sua palavra. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, que é um memorial, todas as vezes que nós comemos, nós lembramos que Cristo morreu em nosso lugar.
Era nós que deveríamos estar ali. Jesus Cristo foi a nossa propiciação. É um ato em ação de graças pelas bênçãos e salvação da parte de Deus, provenientes do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Está em 1 Coríntios 11, 20. Nós, do novo concerto, temos N motivos para oferecermos essa oferta pacífica, voluntária, de louvor a Deus pelo favor imerecido de Jesus Cristo ter morrido em nosso lugar. E quando nós estamos em nosso culto de Santa Ceia, é dia de agradecimento, é dia de louvor, porque os nossos pecados, eles foram perdoados. E nós precisamos ser gratos a Deus por isso e por muito mais coisas que Ele tem feito em nossas vidas. É significativo, nós já falamos, o uso de fermento na oferta pacífica, né? Nós já falamos que ele não era permitido na maioria dos sacrifícios, quase em todos os sacrifícios, ele não era permitido. Na ocasião que ele era usado, era na oferta de manjares das primícias, está em Levítico capítulo 2, no versículo 12. Mas o fermento, ele não era permitido que ele subisse ao altar. Nessa ocasião, era apresentado ao Senhor como oferta alçada e depois dado ao sacerdote, que havia espargido o sangue. Em Levítico 7:13 e versículo 14, aqui ele podia ser usado, o fermento, porque ele não ia para o altar. E nós já falamos que o fermento, espiritualmente falando, ele significa pecado. Quando este sacrifício era oferecido, a oferta pacífica, a oferta voluntária de louvor, ele era oferecido não com a intenção de buscar a paz com Deus, porque eles já tinham. Quando oferecia esse sacrifício, não era para expiar culpa, perdão de pecados, reatar a comunhão com Deus, não. Quando chegava o momento de oferecer essa oferta pacífica, é porque todas essas coisas já estavam alinhadas. Eles já tinham estas coisas. E era para que diante do Senhor eles pudessem se alegrar, que eles pudessem confraternizar uns com os outros. Era uma paz vertical e horizontal. Era paz com Deus e paz com todos que estavam à sua volta. E muitas pessoas hoje não conseguem ter paz, encontrar a paz, e nós precisamos ter a paz que somente Jesus pode nos dar. Quando Jesus disse que ele estava indo para o Calvário, foi quando ele disse que ia nos dar a paz que o mundo não tem. Olha a paz que Jesus tinha, sabendo todo o sofrimento que estava o esperando, e ainda ele fala de paz com os seus discípulos. Então, quando nós temos esta paz, é confiar, é nos alegrar na vontade de Deus, haja o que houver. É ter certeza de que Deus, ele está no controle de tudo. Está em João, capítulo 14, versículo 27. Ele é a nossa paz. Jesus Cristo é o nosso sacrifício de paz, Somente por intermédio dele nós podemos reatar a nossa paz com Deus. E nós precisamos ter esta paz e crer que Deus está no controle de tudo. Somente somos reconciliados com Deus por intermédio dele. E nos resta apenas louvar a Deus por sua bondade, por sua graça, por sua misericórdia, por a salvação que foi dada a nós. Paulo e Silas, na prisão, depois de terem sido açoitados e presos os pés e as mãos nos grilhões, eles louvaram a Deus. Está em Atos capítulo 16, versículo 25 ao 31.
é esta paz que nós precisamos ter. Eles estavam rendendo graças a Deus pelo privilégio de sofrer por causa do nome de Cristo. E a Bíblia diz que nós devemos seguir a paz com todos. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Os cristãos, eles devem ser um povo feliz, mesmo em meio às dificuldades. E por que nós devemos ser felizes? Porque os nossos pecados, eles foram perdoados. Eu não rendo um culto em ação de graças a Deus somente quando Ele me dá bens materiais, mas eu devo render graças a Deus porque Ele é bom e a benignidade dele dura para sempre. Nós temos paz com Deus, fomos justificados, nós fomos santificados, nós fomos salvos. Nós temos vários motivos para estarmos alegres e sermos agradecidos a Deus. Deus colocou em nossos lábios um novo cântico. Hoje nós temos um novo cântico em nossos lábios. Fazendo assim, louvando a Deus, rendendo-lhe um culto em ação de graça. Não haverá mais lugar para a ansiedade e para as aflições. Paz, doce paz, descanso e alegria serão nossa porção diária. É isso que nós precisamos acreditar e viver. Devemos aprender a nos sentar aos pés de Jesus, assim como Maria fez, né? Devemos descansar em Deus e nos sentar a seus pés, né? E nos alegrar e render graças pelas bênçãos alcançadas e por aquelas que nós ainda não conseguimos. Devemos louvar ao Senhor sempre, porque Ele é bom e por tudo que Ele tem feito. Pelas coisas que Ele ainda não fez, pelas coisas que Deus ainda vai fazer, né? Nós devemos louvar pelo que Ele é, por suas obras maravilhosas. Davi é um exemplo de render graças a Deus. Jesus é um exemplo para nós de render graças a Deus, né? Jesus, em todo o tempo, ele rendia graças a Deus por tudo que estava acontecendo. E tantas outras pessoas que nós lemos na Bíblia Sagrada que também renderam graças a Deus por tudo de bom que Ele fez em nossas vidas. E quando nós lemos também o livro do profeta Jonas, e nós vemos ali que os marinheiros, depois que jogaram Jonas nas águas e o mar se acalmou, eles ofereceram um sacrifício de louvor a Deus e de gratidão por aquela bênção que eles estavam recebendo ali. E nós precisamos todos os dias das nossas vidas oferecer essa oferta pacífica a Deus. Devemos oferecer essa oferta de louvor ao nosso Deus. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Eu confesso para cada um dos irmãos e irmãs que eu fiquei apaixonada com esta lição e como eu aprendi, né, com esta lição de número 10, né, Jesus Cristo representando a nossa oferta de paz. E hoje, como eu falei no início da aula, eu vou mandar um abraço para algum dos irmãos e toda aula eu vou mandar um abraço para os irmãos para me retribuir esse carinho, né, tão grande que os irmãos têm dispensado a minha pessoa. Eu quero mandar um abraço para o nosso irmão Valdemir Santos, lá da Bahia. A nossa querida irmã Edionária Ribeiro está sempre aqui. Nosso irmão pastor Taveira também, Deus te abençoe grandemente. A nossa irmã Janaína Tereza, Nete Almeida, Rayane Rocha, Edna Cortez, o nosso irmão Hudson Macedo, Célia Soares, nossa irmã Maria das Graças, o nosso irmão Vanderlei Pereira, também para José Luiz Muniz, para Lourival Pereira, para Luiz Carlos, Abenair de Brito, Adeilton de Rolim de Moura. Um abraço para todos os irmãos
e te aguardo aqui na nossa próxima aula. Um forte abraço a todos.